continua a lhe dar grande sabedoria para nos ensinar. Abre também a nossa mente, Senhor, que nós podemos absorver tudo o que Ele ensina, e que isso será benéfico para nós todos que estamos presentes nessa aula, que através das suas palavras e o ensinado pelo pastor, que nós amanhã podemos também ensinar, ser útil para o ensino dos outros irmãos e utilizar as mesmas para sairmos aí por fora, evangelizar, levar a palavra do Cristo. Em nome de Jesus, amém. Agradeço, Senhor, e abra a mente nossa, Senhor, em nome de Jesus, que nós todos podemos absorver esta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, então vamos lá para mais uma aula de Cristologia. Na aula passada, nós paramos na página de número 7, no ponto 3, impecabilidade. Voltando só na página 6 para a gente contextualizar a aula. Na aula passada, nós começamos a falar aí sobre as fraquezas e limitações humanas, né? Lá na página 5, falamos sobre Jesus possuindo um corpo humano, né? Os evangelhos vão falar abundantemente sobre atributos ou características do Jesus humano, né? Falamos sobre o seu crescimento físico, o seu crescimento intelectual, falamos sobre sono, fome e sede que ele sentia, na página 6, falamos sobre choro e angústia que ele sentiu, falamos sobre a sua humanidade no que diz respeito à sua mãe e o seu pai, de ter mãe e pai, mãe biológica e pai adotivo. Falamos sobre a sua morte e ressurreição. Falamos sobre as provas materiais que ele deu de que ele possuía de fato um corpo humano, né, de carne e osso, mesmo depois da ressurreição. Falamos sobre a sua vida semelhante aos homens, mas sem pecado, lá em Hebreus 4:15 também. Aí falamos sobre Jesus possuindo uma mente humana. Na letra B, ele aprendeu, ele cresceu em conhecimento. Falamos que Jesus possuía uma alma e emoções humanas também, né? E acentuamos isso na aula passada, suas emoções e as suas angústias. Vai falar que entregou a sua alma, né? A minha alma está angustiada até a morte, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele próprio diz que possui alma e espírito, né? Na letra D, falamos que as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas como humano, era o que as pessoas viam em Jesus, né? Um Jesus humano, não um Jesus divino. As pessoas estavam acostumadas a ver aquele Jesus humano, não que o divino não estivesse lá, como nós já dissemos, irmãos, mas como que se tivesse, de certa forma, adormecido ali, né? Falamos sobre e vamos falar agora sobre a sua impecabilidade, né? O fato dele não ter pecado. Página 7, o ponto 3. Aqui paramos na nossa aula passada. Então vamos lá. Vamos ver. Os irmãos estão aí já. Estamos em 9 pessoas. Daqui a pouco o restante estão entrando também. Então vamos lá. Seguindo. Ainda que o Novo Testamento seja claro em afirmar que Jesus era plenamente humano, exatamente como nós, também afirma que Jesus era diferente em um aspecto importante. Ele era isento de pecado e jamais cometeu um pecado durante a sua vida. Eu gostaria que vocês grifassem isso aí em suas apostilas. Ele era isento de pecado e jamais cometeu pecado durante a sua vida. Alguns vão objetar que se Jesus não pecou, então ele não era verdadeiramente humano, pois todos os humanos pecam. Isso é o que dizem aqueles que desacreditam da sua humanidade perfeita, né? Mas os que fazem tal objeção, os que objetam, né, simplesmente não percebem que os seres humanos estão agora numa situação anormal. O que seria essa situação anormal? Ou seja, que nós estamos agora em um estado de imperfeição. Nós estamos num estado de queda. Estamos num estado de degradação. Mesmo que Cristo tenha morrido por nós na cruz, mesmo que ele tenha nos redimido, essa condição humana de ter o pecado em nós, ela não é normal, ela não era o projeto de Deus de fato, né? O projeto de Deus era que a humanidade fosse perfeita, que ele continuasse de fato na sua perfeição. Então, o fato de Jesus estar perfeito e não ter pecado
não é algo que o faz menos humano. Pelo contrário, quanto menos pecado ele tem, mais humano ele é. Porque o pecado, ele não é humano. O pecado não faz parte do projeto de Deus para a humanidade. O pecado é algo que traz um prejuízo para o ser humano e que não acrescenta nada na nossa vida. Pelo contrário, o pecado traz morte, o pecado traz falta de comunhão, o pecado traz a falta de empatia, o pecado traz o egoísmo e outras coisas ruins a mais. Ou seja, o pecado não é a normalidade do ser humano. Então, Jesus, na sua condição de perfeição, que de fato é humano, que Deus pretendia que todos nós fôssemos. Então, o fato de Jesus não ter pecado, isso não é um horror, né? Não é algo extraordinário no sentido de plano de Deus, porque esse era o objetivo dele. Então, o pecado é a queda, o pecado é a abortagem do plano original de Deus para a humanidade. Tanto é verdade que quando a igreja for arrebatada, que os nossos corpos forem glorificados, nós não pecaremos mais, nós não teremos mais o pecado em nossas vidas, né? Seguindo, Deus não nos criou pecaminosos, mas santos e justos. É a situação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Adão e Eva no Jardim do Éden, Adão e Eva no Jardim do Éden eram verdadeiramente humanos antes de pecar. E nós agora, apesar de humanos, não nos conformamos ao padrão que Deus deseja que preenchamos quando nossa humanidade plena, impecável, for restaurada. Foi o que eu disse aos irmãos. Ou seja, o projeto de Deus é o não pecado, né? É a ausência do pecado. Então o pecado é a abortagem, a abortagem do plano original de Deus para a humanidade, como acontecia em Adão. Aquela perfeição que ele tinha, certo? Então, nós temos que dizer que Jesus não pecou. Ele não pecou, ele não cedeu, né? Agora, a grande pergunta é, Jesus poderia ter pecado? Vamos lá, vamos antes de seguir lendo e explicando, vamos ver o que vocês pensam. Jesus, ele poderia ter pecado ou não, meus irmãos? Vamos lá, qual a opinião de vocês? Sim? Os irmãos concordam com o Eduardo? Sim? Eu acho que não. Não? Não? O Misael também disse não? O que mais os irmãos aí, os demais irmãos, o que vocês pensam? Jesus poderia ter pecado? Ele é Deus, ele não poderia ter pecado. Não poderia ter pecado. Quem mais? Não, pastor. Não? Então vamos lá. Pastor, Diga. a pergunta é dele ter, no sentido de posse, dele ter o pecado? Não. Ou dele cair em pecado? Ele poderia ter praticado o pecado, ele poderia ter cedido e caído na tentação e ter pecado? Seria essa a pergunta. Eu acho que como homem, sim. Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E é importante para nós fazer essa pergunta e pensar sobre isso, porque ele é o exemplo de santidade. Ele é o maior exemplo de santidade e retidão. E a gente precisa ter alguém para nos modelar, né? Para copiar, para referenciarmos, né? Nós precisamos de uma referência. E a grande pergunta é, se Jesus não poderia ter pecado, se o pecado não poderia atingi-lo, né? Se o pecado não poderia derrubá-lo, então como que eu poderia olhar para Jesus e seguir o exemplo dele de resistir ao pecado, entende? Essa pergunta tem que ser feita. Mas vamos lá para a apostila. Às vezes, levanta-se a questão, Cristo podia ter pecado? Alguns defendem a impecabilidade de Cristo, entendendo por impecável, não sujeito a pecar, né? Ou seja, é o que o pastor Armindo colocou. Se ele era Deus, como é que ele poderia pecar? Só que não nos esqueçamos de uma coisa. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Ele tinha duas naturezas. Ele não é...
Isso. Aí que tá. Ele tinha duas naturezas. Ele tinha uma que era divina e a outra que era humana, que é a que ele passou a ter depois que ele se encarnou, certo? Então ele tinha duas naturezas. Nós não podemos esquecer disso, certo? Nós não podemos esquecer. E não tem como separar uma coisa da outra. A gente tem que entender o quê? Aqui você tem duas naturezas, né? Você tem duas naturezas, mas você só tem uma pessoa, tá? Uma pessoa. Uma coisa é eu pensar em natureza. Natureza é duas. Duas naturezas, mas uma pessoa. Certo? Se a gente não entender isso, a gente confunde. Ele é um só. Ah, não tem um divino e um humano. O divino se tornou humano em uma só pessoa. Aí a gente precisa entender desta forma para poder racionalizar melhor a questão. Então vamos lá na apostila. Outros objetam que, se Jesus não fosse capaz de pecar, as suas tentações não teriam sido reais. E não é de se pensar? Se ele não poderia pecar, teria sido as tentações de Jesus reais de fato? Teria de fato acontecido? O diabo sabia que Jesus não poderia pecar? O diabo sabia que Jesus ele era impecável no sentido de que ele não podia cair? E se ele soubesse, ele continuaria tentando a Jesus? Né? São perguntas que a gente precisa começar a fazer, para começar a pensar sobre o assunto, tá? Vamos lá, seguindo. Por isso, uma tentação seria real. Por isso, como uma tentação seria real, se a pessoa que estivesse sendo tentada não fosse mesmo capaz de pecar. É uma pergunta retórica para a gente começar a pensar. Como é que essa tentação pode ser real se a pessoa que está sendo tentada não pode pecar, não pode ceder? Né? Para responder a essa pergunta, precisamos distinguir, por um lado, o que as Escrituras afirmam claramente, e por outro lado, o que é mais uma referência de nossa mente. Então vamos ver, vamos olhar para as Escrituras, porque aqui não pesa o que eu penso ou o que os irmãos pensam. Aqui pesa o que de fato está nas Escrituras. Por isso a gente usa a própria Escritura para poder falar o que está escrito e o que de fato a gente pode pegar como verdade ou não, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aí do lado aí que a gente vai daqui a pouco começar a usá-la. Vamos lá. Primeiro, as Escrituras afirmam claramente que Cristo jamais pecou. De fato, isso é um fato. Independentemente de eu poder fazer essa pergunta, se Jesus podia pecar ou não, eu tenho que entender que ele jamais pecou, ele não cedeu. Não deve haver nenhuma dúvida a esse respeito em nossa mente. Ele não pecou, certo? Segundo, elas também afirmam que Jesus foi tentado e que as tentações foram reais. Foram reais. Aí você tem, se cremos na Bíblia, precisamos insistir que Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Certo? Se ele foi tentado, e se essas tentações foram reais, como ele não podia cair? Como ele não poderia cair? O diabo tentaria alguém que ele sabe que não pode cair? Ele tentaria alguém que ele sabe que não pode cair? Sim. Tentaria? Mesmo sabendo que ele não podia cair? Ou seja, não é que... Não é, a pergunta é essa. O diabo tentaria alguém que não cederia às tentações deles e não cairia? A pergunta não é essa. A pergunta é, o diabo tentaria alguém que ele não conseguisse derrubar? Tentaria. Mesmo sabendo que não conseguisse derrubar, ele tentaria? Sim. Mas como que o diabo, sendo um ser tão inteligente assim, e que de fato ele é um ser angelical, mesmo que ele tenha se tornado Satanás, sendo tão inteligente assim, como que ele tentaria uma pessoa que ele sabe que não pode derrubar? Para quê? Qual seria o propósito? Porque ele é teimoso. Ele é teimoso? Mesmo sendo teimoso, como nós às vezes somos teimosos também. A gente insiste numa coisa que a gente sabe que não vai dar nada. Não.
sabe, assim como ele conhece a fraqueza do ser humano, cada um tem a sua fraqueza, e então ele investe naquela fraqueza, né? Então, Daquela pessoa. Então acho que ele não fica perdendo tempo com coisa que ele não. Que ele sabe que uma pessoa não vai ceder, porque ela não é do interesse da pessoa, então ele não vai. Por exemplo, uma pessoa tem a fraqueza na bebida, ele não vai ficar investindo na pessoa, por exemplo, que tem a tendência a beber, ele não vai ficar investindo numa, por exemplo, prostituição, né? Sim. Mesmo uma coisa ao contrário. sim, Então acho que ele conhece a fraqueza, o ponto fraco do ser humano, e ele vai investir naquilo que ele vê que pode, né? sim. É lógico que o Eduardo ele está partindo da fraqueza humana para que a tentação aconteça. Qual era a fraqueza que Jesus tinha? Ele tinha fraqueza. Eu estou perguntando, aí que tá. É justamente para vocês começarem a pensar. Jesus tinha alguma fraqueza? Então eu acho que não era fraqueza, né? Eu acho que a questão ali, quando Jesus mesmo é levado para ser provado ali no deserto, se a gente analisar o que o diabo tentou, foi a questão da glória, né? Do poder. Então, aí você vê. Então, ali Jesus podia usar o seu poder. Sim. Só que daí ele não estaria seguindo o seu propósito. Então você vê. Então, não é a fraqueza de Jesus, mas é o ponto fraco. e é uma brecha, né? É uma brecha que ele encontrou para poder tentar Jesus. No caso, seria Jesus fazer uso da sua divindade, né? Seria mais ou menos isso. Agora é interessante, Eduardo, pegando o texto que você citou, que foi o texto da tentação, uma coisa é a fraqueza, outra coisa é a necessidade. Certo? Pode falar, pastor. Mas como Vamos lá, pastor Armindo. humano, Jesus não deixou transparecer nenhum pecado que nós conhecemos. Correto. Sempre, porque nunca se falou sobre um pecado de Jesus, mesmo como ser humano. Correto. Agora, falando da existência de alguém, que a pergunta que o pastor fez há um bocadinho, alguém sabe que fazer uma coisa que não leva para lado nenhum, continua com teimosia. Isso porque as pessoas não percebem. As pessoas não percebem ou não querem perceber que o caminho não é este. Então, Correto. nesse caso, será sempre teimoso até o último. Justamente. Muito embora sabendo que o caminho não é esse. Justamente. Mas as pessoas não enxergam. Não é o caso de Jesus, porque com ele mesmo como humano não deixou nada. E o diabo, como teimoso, que sabe que não vai conseguir, mas como teimoso tinha que desafiar para conseguir alguma coisa que ele sabia que era impossível. Mas os teimosos são mesmo assim. Justamente. Agora, pegando carona na fala do pastor Armindo, eu repito de novo. Aí entra, Eduardo. Uma coisa é a fraqueza, outra coisa é a necessidade. Por exemplo, Jesus no deserto ele tinha uma necessidade, ele estava com fome. Veja bem, ele estava com fome. Isso não é fraqueza, isso é necessidade. Então, em cima da necessidade de Jesus, Satanás tenta ele. Então, veja bem, ó que interessante, Eduardo. Então, nós não temos só a questão da fraqueza, certo? Porque comer é uma necessidade. Jesus estava com fome. Ele trabalhou esta necessidade de Jesus e aí encontrou uma brecha para poder tentá-lo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele associa a necessidade que Jesus tem e o poder que ele tem de mandar as pedras se transformarem em pães. Agora veja bem, mesmo assim Jesus ele resiste. Ele diz, somente, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, certo? Aí é outra questão, você vê, pastor Armindo, você vê, Jesus não tinha fraqueza nenhuma, ele não tinha nenhuma tendência ao pecado interno, porque o pecado original não o atingiu, como nós falamos aos irmãos, né? A geração de Jesus como ser humano, ela aconteceu por obra e graça do Espírito Santo, usando o fator cromossômico X de Maria, para que ele fosse gerado como humano. E nessa geração de Jesus, não se fechou o ciclo entre um homem e uma mulher, para que ele não nascesse pecaminoso. Então ele não tem pecado nele. Só que
independentemente de Jesus não ter pecado, ele tem necessidades. Ele tem necessidades humanas. E é aí que o diabo vai tentá-lo nesse sentido. Então, mas não deixa de ser tentação. E essa tentação não deixa de ser real, certo? Aí eu pergunto de novo, o diabo tentaria alguém que ele sabe que não pode derrubá-lo? Você vê, no caso, quem é que ele está tentando derrubar? Jesus. Ele tentaria Jesus se de fato ele soubesse mesmo que não poderia derrubar a Jesus? Sim. Sim. Mas aí eu pergunto de novo, se ele sim, ele tenta, mesmo sabendo que não pode derrubar, qual é o propósito então dessa tentação? Por que que ele insiste então nessa tentação? Será que o diabo ele é tão burro assim, ele é tão tonto assim, para persistir em tentar alguém que ele não pode derrubar? Ele não pode. Não, pastor, eu acho que ele, talvez ele acreditou por algum momento que Jesus cederia, né? Talvez ele não conseguiu entender, captar, igual muitas pessoas não conseguem também compreender essa divindade de Jesus. Sim. Mas ele podia ceder, Eduardo? Jesus ele poderia ter cedido? Eu acho que como homem, se ele não vigiasse, se ele não tivesse focado, eu acredito que sim. Sim. E é interessante, Eduardo, que aqui a gente pode fazer um paralelo. Por exemplo, ó, isso é pra gente, isso aqui é estudo de palavra, é teologia profunda isso. Entenda a mesma coisa. Veja bem, Adão, ele não tem nada que ele não tenha falta. Adão ele não tem falta de nada. Adão não tem pecado dentro de si. Mas Adão tem um tentador presente no Éden, que é Satanás. Tem um tentador. E a grande pergunta é, o diabo tentaria Adão e Eva se ele soubesse que não poderia derrubá-lo? Adão e Eva, eu acho que não. Então, agora eu pergunto, Adão caiu? Adão cedeu? Não. Adão não cedeu? Adão não caiu? Eva, né? Oi? Adão cedeu. Entendeu? Cedeu. Ele caiu, não caiu? Adão não pecou? Ai, sim. Agora eu pergunto, Adão tinha fraqueza humana? Tinha. Qual era a fraqueza de Adão? A Eva. Eva? Olha que interessante, né? Você vê, a fraqueza de Adão era Eva. Você vê. Agora eu pergunto, irmã Andréia, Eva tinha fraqueza humana? Não. Não? Ainda Não. Até o momento da queda, não, né? Então, aí que está. Então, você vê, a Eva em Adão não é uma fraqueza. A Eva em Adão é uma bênção. É uma bênção porque ele precisava de uma esposa. Agora você vê, nem Adão, nem Eva tinham necessidade de nada. Eles não tinham fraqueza humana, porque não havia pecado interno neles. Por que eu estou fazendo essa questão de citar Adão e Eva? Porque o paralelo mais próximo da perfeição de Jesus foi Adão e Eva. E eles foram tentados, eles não tinham fraqueza humana, não tinham necessidade de nada e eles caíram. Agora eu pergunto, se Jesus tivesse cedido, Jesus não teria caído? Sim, ele teria caído. Agora a grande questão é que, por que Jesus não caiu? Porque ele foi obediente até a morte. Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O segredo de não cair é ser obediente. Aí entra, você tem um homem aqui que tem toda essa possibilidade de queda. Ele tem essa possibilidade nele. Então, nessa humanidade de Jesus havia uma possibilidade. Havia uma possibilidade. Ah, mas ele não pecou, pastor. Sim, ele não pecou porque ele preferiu obedecer. O grande problema de Adão e Eva é que eles cederam. Eles cederam. Mas aqui foi obediência ou usar a palavra de Deus? Então, pastor Arminda, mas aqui tá. Ele usa a palavra de Deus em obediência a ela. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo o quê? Ele disse o quê, pastor Armindo? Nem só de pão viverá o homem. Quando ele está falando homem, ele está falando de si mesmo.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a ele mesmo. Ele está falando, ó, eu sou homem. Diga lá. Amém, Wanelci, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo aí. Então, nós precisamos entender o que, irmãos? O próprio Jesus, na sua condição humana, toda a tentação que ele sofreu foi real e havia, sim, uma possibilidade de queda. Só que a grande questão é o quê? É que ele não cedeu. Ele foi obediente. Está escrito na palavra, Filipenses 2. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente ao quê? Obediente a Deus. Obediente à palavra. Ele usa a palavra para não cair. Você vê, nós fizemos tantas essas perguntas para deixar vocês, para levar vocês a pensarem. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente pensa que Jesus, ele só não pecou porque ele era Deus. Ele só não pecou porque ele não tinha essa tendência no pecado. Sim, ele não tinha essa tendência. Ele não tinha essa fraqueza. Mas ele tinha necessidades e ele tinha possibilidade de queda porque ele era ser humano. Ele tinha todas as características humanas de qualquer outro ser humano, menos o pecado. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Olha aí, ó, no versículo, no ponto 3, ó. Nós temos aí, ó, no 2, ó. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele foi tentado à semelhança de todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. O 3 você tem, página 7, o ponto 3, lá embaixo. Também precisamos afirmar com as Escrituras que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ó, Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas eu pergunto, Jesus ele era só Deus? Ou ele era humano também? Então, na sua condição humana, ele é tentado. E como o Eduardo disse, na sua condição humana, ele foi tentado até usar a sua divindade também. Mas ele pegou e cedeu. Ele não se dobrou. Ele não deixou-se se levar. Né? Então você tem aí, parece contraditório a fala de Tiago. Mas é isso mesmo, quando Jesus foi tentado, ele é tentado em sua humanidade, pois Deus não pode ser tentado e Deus não pode cair. Olha só, Deus não pode cair e Deus não cai mesmo. Mas aqui a questão torna-se difícil. Se Jesus era plenamente Deus e também plenamente humano, e vamos argumentar adiante que as Escrituras ensinam isso várias vezes, né? E de maneira clara, então não somos obrigados também a afirmar que, em algum sentido, Jesus também não pôde ser tentado pelo mal? Ou seja, na sua humanidade, ele não poderia ser tentado pelo mal? Entende? Aí que está. Ele tinha necessidades. Você vê, Jesus tinha necessidade de comer. Jesus tinha necessidade de dormir. Jesus tinha necessidades físicas, como qualquer outro nós temos. Agora você vê, vamos citar aqui algo que normalmente nós não estamos acostumados a ouvir nada sobre isso. Né? Eu acredito que, de alguma maneira, Jesus Cristo, ele se auto-anulou, no sentido de paixões, né? Ele se auto-anulou em sentido de paixões como homem, quando ele de fato descobriu qual era o propósito dele nesta terra, que era ser o salvador da humanidade. Agora, irmãos, as necessidades, por exemplo, sexuais, os hormônios em Jesus, o impulso humano sexual, vocês acham que Jesus Cristo não teve nada disso? Na sua condição humana, isso também não é uma necessidade, e essa necessidade, dependendo da maneira como ela é satisfeita, não acaba sendo pecado? Não estou dizendo que Jesus satisfez, mas estou trazendo isso à tona para a gente pensar que Jesus, como qualquer um de nós, ele foi tentado e de diversas maneiras. E não foi tão fácil assim. A Bíblia diz que em tudo, ele foi tentado. A nossa semelhança, mas ele não pecou, ele não cedeu. É isso que nós precisamos pensar, entende? E isso torna o evangelho mais lindo ainda, porque você não tem um Jesus que não enfrenta ou que não enfrentou as dificuldades que você enfrenta, tá? Você não tem um Jesus que não passou pelas dificuldades que você passa. Você não tem um Jesus que não foi provado como você foi provado. Pelo contrário, você tem um Jesus que passou por tudo que você passa,
que passou por todas as dificuldades que você passa, que sofreu, que sangrou, que teve necessidades, mas ele conseguiu viver uma vida de obediência de maneira tão plena para com Deus, que ele conseguiu atender o plano de Deus para a sua vida no sentido espiritual de maneira plena. E o incentivo de Cristo é esse: também seja obediente, se esforce, faça tudo quanto você puder, porque Deus tem a bênção dele para você por esse esforço que você faz, por essa resiliência, por essa resistência em relação à tentação. Então não desista de lutar, porque o teu Cristo também sofreu como você sofre. Pastor, posso complementar uma coisa? Pode. Pelo menos eu sempre pensei dessa forma, né? Sim. Aí se eu tiver errado, o senhor pode corrigir, me ajudar? Sim. Quando a gente entra nesse assunto, né, de Jesus ser tentado e poder pecar, Meus irmãos, a reunião acabou, acho que está no contado aí, né? O pastor Armindo vai colocar o link novamente, não saiam. Pastor, eu fiz essa opção enquanto eu vou tentar resolver, que é da mesma coisa, visto que minha conta está associada a outra conta, a qualquer coisa ligado com a conta da igreja, que eu não estou conseguindo. Tudo bem. Que ela nem me aceita pagar, está ligado à conta da igreja, que eu não estou conseguindo tirar. Mas enquanto isso, fica aí que eu já vou tentar resolver isso, tá bem? Então, pode ser assim? Pode ser, não tem problema. Então, aí os irmãos aguardem um momentinho aí, vamos fazendo por aqui e a gente vai se virando por aqui, tá bom? Pode ser, irmãos? Pode ser? Então vamos lá. Os irmãos puderem tirar o áudio aí, o Eduardo estava falando, pode falar, Eduardo, por favor. Eduardo? Tira. Pode falar agora. Ah, tá. Então, estava falando que da forma que eu pensei, né? Eu sempre concluí dessa forma, por meio dos estudos e da leitura, que Jesus, ele sendo homem e sendo 100% homem, 100% Deus, a única forma que ele poderia pecar, no sentido, não assim até do pecado humano, né, da natureza humana, mas no sentido do seu propósito mesmo, né, que quando ele desceu, que ele veio ao mundo, que ele estava com o Pai e ele se encarnou, ele veio com uma missão, com um propósito, né? Então, o diabo, sabendo desse propósito, dessa missão, ele tentou fazer Jesus pecar de uma forma, talvez, diferente do que a gente costuma ver, né? Assim, entender, porque a tentação dele era por meio da obediência, né? Porque se ele não obedecesse, no sentido de seguir o propósito, que era ir até a cruz, que era morrer por nós, pecadores, de resgatar a humanidade, né, de
ele, naquele momento que ele estava sendo ali humilhado, ele podia... né? E ali ele não estaria seguindo mais o propósito que ele veio à Terra, então ele estaria não sendo obediente. Por isso que a Bíblia enfatiza essa questão que ele foi tentado e ele foi obediente até a morte, né? Porque, como eu disse, né, talvez eu coloquei essa palavra fraqueza para a gente identificar nós seres humanos, assim, né, de um modo geral, a humanidade. Mas Jesus, ele não poderia pecar no sentido, eu acho, da carne, né? No sentido de cair na bebedice, na prostituição, na fornicação. Mas ele poderia pecar de uma outra forma, que seria não obedecer. Sim. De seguir o propósito. Sim, dele, sim, né? sim. Então, quando o diabo tentar fazer a tentação, levar o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, além de ser assim, mostrar para nós que ele também foi tentado, e ele venceu da obediência e da palavra de Deus. Eu acho que eu nunca consegui comparar, pensando em Jesus como Deus e também como homem, comparar literalmente, sabe, o ser humano, assim, com Jesus. Eu acho que Jesus foi, apesar dele ter essa natureza humana, mas ele também tinha a natureza divina. Sim, 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 sim. É muito difícil comparar a gente, né, que não temos essa natureza divina, com Jesus que tinha, que sempre teve, né, a natureza divina, mas eu percebo muitas vezes que ele foi levado pelo Espírito de Deus no deserto para ser tentado nesse sentido da obediência, né? Não, você está certo, você está certo. Eduardo, vou fazer um negócio, eu coloquei um link lá no grupo, os irmãos podem sair daqui agora e podem entrar lá pelo link lá que vai dar para entrar, tá bom? Vou esperar só os irmãos entrarem agora. Estão me ouvindo, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo? Espera aí. Tá bem baixo aqui. Estão me ouvindo? É que tá bem baixo o áudio de vocês, não sei porquê, mas tá bem baixinho. Espera aí, deixa eu tentar mexer aqui no áudio aqui. Espera aí. Acho que todos que estavam lá conseguiram entrar aqui de novo, né? Vamos lá, irmãos, desculpem aí, a gente está tendo problema com o Zoom. Nós temos o aplicativo pago tudo, mas nós estamos tendo problema com ele. Está dando conflito as duas contas que a gente está conseguindo, tá usando aí. O pastor Armindo, acho que essa semana agora ele vai dar uma olhada para nós e vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa questão aí, tá bom? Vamos lá, vamos aproveitar essa colocação do Eduardo então. A colocação do Eduardo foi muito interessante, porque a fala dele ela é bem acertada no que diz respeito à falta de comparativo, né? É muito complicado a gente achar alguém aqui nessa terra para que a gente possa comparar Jesus, porque Jesus ele tinha a natureza divina e também passou a ter a natureza humana quando se encarnou. E o Eduardo tem razão nisso que ele diz, porque de fato não dá para fazer esse comparativo com Jesus. Mas não tem como a gente fugir, Eduardo, da questão de que Adão, por mais que ele não tenha essa natureza divina nele, ele tinha esse paralelo com ele no que diz respeito à perfeição humana. Então, quando diz respeito à questão da tentação, em Jesus
Jesus foi tentado a usar a sua natureza divina no deserto. E nenhum ser humano tem uma natureza divina para ser tentado por ela para usá-la. Tá entendendo? Ou seja, pelo contrário, nós somos tentados a querermos parecer com Deus. Nós somos tentados a isso, a querer ser o que nós não somos. Nós queremos nos exaltar, né, em relação a Deus. Agora, Jesus Cristo não, é o contrário. Ele já era Deus. Ele já era Deus e a tentação é justamente essa. A tentação é de usar a natureza divina para proveito próprio. Porque Satanás está dizendo, ó, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, então, ou seja, resolve o problema. Mas você vê, o propósito dele naquele momento é entre o que você colocou, Eduardo. O propósito dele não é usar os seus atributos, usar o seu poder para benefício próprio. O propósito dele é obedecer a Deus e a palavra do Senhor para a qual ele veio aqui nessa terra para viver. É aí que eu disse, Eduardo, o maior exemplo de obediência que a gente tem nessa terra é Jesus Cristo. Aí você tem Paulo dizendo o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, é possível imitar a Cristo, porque Paulo imitou. E Paulo está dizendo o quê? Naquilo que eu imito a Cristo, imitem a mim também. Ou seja, o maior referencial de santidade que a gente pode ter nesta terra é o referencial de Jesus Cristo. Ele é o único ser nessa terra que pisou aqui, que foi Deus e homem, e que conseguiu ser obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a grande questão. Agora, não tem como negar que as tentações de Jesus foram reais e que, de fato, elas aconteceram. A grande dificuldade que a gente tem é o quê? É entender que ele não caiu, ele não pecou, mas que era possível, era. Porque senão essas tentações não teriam sido reais. Porque se eu sou tentado por alguém, e eu sei que essa tentação não pode me atingir, que preocupação que eu teria de obedecer a Deus? Que preocupação eu teria de manter a comunhão com Deus? Que preocupação eu teria de me colocar na dependência do Espírito Santo para poder vencer essa tentação? Porque tem um detalhe, Eduardo, tem um detalhe. Lembrando que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi Satanás, não foi o diabo. Foi o Espírito Santo, aliás, quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi o Espírito Santo e não o diabo. Ou seja, por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Né? Para que Jesus precisava ser levado para o deserto para ser tentado? Ué, o Espírito Santo estaria em Jesus para quê? Se ele pode resistir a essa tentação como divino. Para que o Espírito Santo estaria em Jesus se ele não precisa do Espírito Santo para poder resistir a essa tentação? Né? Essa é a grande questão, a gente precisa pensar nisso. Então, nesse caso, a resistência de Jesus em relação à tentação, ela é uma resistência humana. Jesus está submisso à vontade de Deus no sentido humano. E é assim que ele vence todas as tentações, é assim que ele vence o pecado, e é desta forma que ele pode se tornar o meu referencial para que eu possa copiá-lo. Porque eu não consigo resistir à tentação como Deus, porque eu não sou Deus, eu não tenho o poder de Deus. Veja isso, os irmãos estão compreendendo essa questão. Eu vou pegar o fone aqui porque eu estou ouvindo vocês bem baixinho. Vamos falando aí, se vocês quiserem falar. Vamos lá, vamos pensar sobre esse assunto aí. Então, o que eu disse para vocês? Eu disse que nós precisamos pensar que a tentação de Jesus foi real, ele venceu a tentação como homem e não como Deus, e eu só posso imitar a Jesus naquilo que ele venceu na sua humanidade. Eu não consigo vencer as tentações como Deus porque eu não sou Deus. Aí entra justamente essa questão, né? Se as tentações de Jesus não foram reais e se de fato ele não venceu a tentação como homem sim como Deus, como é que eu posso imitá-lo? Vamos lá, vamos pensar.
Então, Eduardo, mas mesmo que Paulo aborde esse outro lado é um lado que a gente pode imitar também, não é? Sim, Você está entendendo? porque eu não consigo, assim, eu não vejo Jesus sendo tentado como a gente, entendeu? Eu não consigo, o mesmo, essa natureza pecaminosa nossa, assim, eu acho que por Jesus ser divino e a gente não, eu não consigo, a minha mente não consegue alcançar Jesus sendo tentado como nós, Sim, seres humanos, sim, né, na carne, né, nessa fraqueza mesmo que o senhor falou, sim. Jesus não tem, né? Sim, então, mas aí que tá, Eduardo, o que eu coloquei foi justamente isso, né? Ou seja, Jesus não foi tentado na nossa fraqueza humana, ou seja, nessas tendências ao pecado que a gente tem. Ele não foi tentado desta forma, mas nas necessidades, nos desejos humanos que nós temos que são comuns do dia a dia, ele foi tentado. E é aí que de fato existe o segredo da questão. Você vê, eu tenho um pecado original em mim, Jesus não tinha. E Adão não tinha também esse pecado original, e ele foi tentado também. Adão conseguiu resistir durante 80, 90 anos, sem ser divino e sem essa tendência do pecado dentro dele, certo? Eu não estou querendo dizer que Jesus não pode ser um referencial para mim no sentido total da palavra, porque ele não tinha essa natureza pecaminosa como eu tenho. Mas aí que entra, né? Ele sempre, todos os ensinamentos que Jesus Cristo deixa, ele deixa justamente para tentar mostrar para nós que era possível obedecer como ele obedeceu. Lógico que a obediência dele é uma obediência dentro de um propósito, porque ele veio para ser o Messias e o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E que ele não tem essa natureza pecaminosa como eu tenho. Mas as necessidades, os desejos, eram os mesmos. Tá entendendo? Por exemplo, um desejo sexual. Esse desejo sexual que todos nós temos, ele pode ser um desejo sexual original. Pode ser um atributo normal que Deus colocou em mim. Mas como eu vou lidar com esse desejo é outra coisa, certo? Jesus também teve que lidar com esse desejo. Lógico que ele não tinha que lidar com esse desejo como nós, porque nós temos o pecado original dentro de nós. Mas ele conseguiu resistir também a essa questão, entende? Ele conseguiu resistir a não transformar as pedras em pães para satisfazer a sua necessidade. Pelo contrário, ele colocou as suas necessidades abaixo da vontade de Deus para ser obediente a Deus. É nesse sentido que eu estou colocando, entendeu? Então, nesse sentido, ele pode ser um referencial para mim, aí sim eu consigo imitá-lo. Mas se ele consegue vencer essas questões como Deus, aí eu não consigo imitá-lo, porque está fora do meu alcance fazer essas coisas que ele fez como Deus, entende? Pode falar, Eduardo. Eu entendo esse ponto de vista, eu concordo nessa parte, mas, por exemplo, falando de Jesus como humano, na tentação de carne mesmo, né, de fraqueza humana, eu acho que eu não consigo ter nem, eu não sei se os irmãos têm, ou até o pastor tem, porque eu não tenho assim ainda. Jesus foi tentado nessa questão de pecar, como nós, assim, na questão, por exemplo, da tentação da carne, da fornicação, do adultério, da bebedice, de roubar, né? Jesus Sim, não teve, eu sim, não vejo Jesus em nenhum momento da Bíblia, Jesus sendo tentado nesse aspecto, né? você está certo. Que o ser humano, de modo geral, é tentado, né? Sim, Nós somos tentados em todos os momentos. sim, Então, eu não sei se é porque Jesus tem esse diferencial que ele, sendo Deus, né, ele nunca deixou de ser Deus. Então, a mente dele, a formação da mente dele, né, porque isso conta muito, sim, a formação da mente. E o propósito que ele tinha era totalmente diferente do nosso, né, que a gente cai nesse mundo aqui, a gente traz a genética da família, do pai, a gente traz os 5 primeiros anos que o nosso cérebro é formado, ali a gente traz traumas, traz tantas coisas e muitas vezes, por exemplo, a gente lida às vezes
tendência maior para esse lado. E Jesus, não, pelo que eu entendo, Jesus não teve esse lado, né? Então, não que para ele seja mais fácil, porque não foi fácil o que ele passou, mas se a gente for analisar essa questão de Jesus não ter pecado, eu acho que, não, igual eu falei, não é que para ele foi mais fácil, mas ao mesmo tempo, como ele tinha esse lado divino, eu acho que isso auxiliou muito, trouxe a ele muito mais autoridade, muito mais ousadia para resistir, né? Ou melhor, para nem passar de perto disso, né? Sim. São boas observações. Mas aí que tá, Eduardo. Só que. Pastor, posso? Pode falar, pode falar. Ele foi tentado no deserto, mas ele jejuou 40 dias e 40 noites para suportar. Sim. Então, para suportar o pecado, ele estava fazendo o que o Senhor, o que Deus ele tinha colocado, né? Colocado para ele fazer. Sim. Ele estava sendo obediente para Deus. Sim. Você vê, ele sentiu a necessidade de jejuar e de orar, né? Ele está numa condição de jejum e oração, mas é interessante, Maurício, que sim, a própria tentação dele, ela acontece justamente dentro, você vê, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Logo que depois que ele jejua, ele teve fome. E neste momento, ainda, ele não tem pão à disposição dele. Aí entra justamente o quê? Peraí, você tem uma necessidade agora, o diabo viu que ele tinha uma necessidade, e em cima dessa necessidade, ele foi em cima de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, faz um milagre aí com a sua divindade, em benefício de si mesmo, e não passe essa necessidade. Aí Jesus faz o quê? Aí que entra, isso que é bonito. Ele submete a sua humanidade e a sua divindade ao Pai, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso é mais forte ainda, porque, na verdade, Eduardo, não estou discordando com você, eu entendi o que você quis dizer, mas para Jesus eu acho que foi um pouco mais difícil ainda, porque a missão que ele tinha era muito maior do que qualquer missão que qualquer ser humano poderia suportar, e sendo Deus, ele não tomou por direito ser igual a Deus. Coisa para a qual ele poderia fazer, se ele tivesse feito, ele estaria dentro do seu direito, mas ele não teria cumprido o propósito de Deus no sentido pleno da palavra, porque ele veio para ser homem. Olha que interessante aqui esse texto que o Misael coloca aí, lá aí no chat aí, ó, nas perguntas. Ele colocou assim, ó, Romanos 8:3, pergunta não, afirmação, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, né? E assim Deus condenou o pecado na carne, ou seja, então Jesus, ele não tem o pecado nele, né? O pecado, ele não tem essa deficiência, como você bem colocou, ele não tem essa fraqueza, o pecado não está nele, mas ele tem vamos colocar aqui, essa fraqueza da carne, no sentido de que a carne, ela já é o que é, né? A fraqueza da carne aqui não é fraqueza no sentido de tendência ao pecado, mas fraqueza no sentido de que a carne é o que ela é e pronto. Ou seja, ela já é débil, ela já é fraca, ela já é tendenciosa a querer coisas que, de repente, possa contrariar a própria vontade de Deus. Foi o que Eva fez, né? Eva desejou o que não era para desejar. Eva olhou para o que não deveria olhar. Então, esse desejo natural, ele existe em nós e existia também em Jesus. E aí que está o mais bonito que você colocou, Eduardo. Jesus conseguiu resistir tudo isso por amor de nós. Aí entra, Jesus pecou? Não. Por que não pecou? Porque foi obediente até a morte e morte de cruz. Por amor a quem? Por amor a cada um de nós que estamos aqui. Isso que é o mais lindo ainda do Evangelho. Isso acentua mais ainda a palavra de Deus e o próprio Evangelho em si. Né? Mas vamos lá, irmãos. Continuando aí na apostila. Depois, se alguém quiser falar alguma coisa ainda, pode falar aí. A aula está aberta. Isso aqui é sala de aula, tá? Por favor. De repente, a sua pergunta, a sua colocação
seja de outro irmão que está precisando ouvir o que você quer falar também. Então, se quer levantar a mãozinha e dar um sinal aí, pode levantar que eu estou vendo daqui. Tá? Então, seguindo aí. Parece contraditória a fala de Tiago, mas é isto mesmo. Quando Jesus foi tentado, ele é tentado em sua humanidade. Pois Deus não pode ser tentado e Deus não pode cair. Olha só que interessante. Deus não pode ser tentado e Deus não pode cair. Mas é interessante que mesmo Deus não podendo ser tentado e Deus não pode cair, quem é tentado é o humano Jesus. Quem é tentado é o humano Jesus, que também é divino. Ou seja, não é a divindade que é tentada. Não é a divindade que é tentada, porque não tem como tentar a divindade. Mas o humano Jesus está sendo tentado até mesmo para usar a sua natureza divina em favor próximo. O seu favor próprio. Atributos, né? Mas Filipenses diz que ele não usou, ele não fez uso, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. É isso que é o mais belo ainda do texto, né? Ele é tentado a usar, mas ele não usa, ele resiste, né? Ele resiste. Né? Vamos lá. Deixa eu marcar um negócio aqui que me veio à mente agora para me não esquecer. Seguindo. Mas aqui a questão torna-se difícil. Se Jesus era plenamente Deus e também plenamente humano, e vamos argumentar adiante que as Escrituras ensinam isso várias vezes, de várias maneiras, então não somos obrigados também a afirmar que, em algum sentido, Jesus também pôde ser tentado pelo mal? Já havíamos lido, né? Visto que ele era homem como qualquer outro, menos a presença do pecado. Essa pergunta, na verdade, se responde pela percepção de como foram reais as tentações que Jesus sofreu. Isso fica muito evidente nos 4 evangelhos, iniciando logo após o seu batismo, que nós colocamos quase agora, né? No seu batismo, nas águas, lá em Mateus 3, 16 a 17, e capítulo 4, versículo 1. Além disso, podemos fazer uso de duas afirmações. Veja bem. Satanás jamais perderia tempo tentando quem ele sabia que não podia derrubar. Não tem como, irmãos, nós pensarmos em Satanás como um ser tonto, como um ser burro, tá? Como um ser que não tem inteligência nenhuma, porque o mundo está aí e vocês estão vendo que os ardizes de Satanás, as armadilhas de Satanás são muito bem feitas. A Bíblia diz, não desprezeis os seus ardizes, as suas armadilhas, a sua astúcia, né? O diabo anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele é espertíssimo, ele é inteligentíssimo. Então ele não perderia tempo tentando um Jesus que ele não conseguisse derrubar. Então o fato é, Jesus poderia cair? Sim. Jesus caiu? Não. Por que não caiu? Porque foi obediente, foi submisso, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas que era possível porque senão as tentações dele não seriam reais e o diabo não perderia tempo tentando alguém que ele não pudesse derrubar. Certo? Seguindo, 2. Se Jesus não podia cair por ser Deus, então ele foi injusto, vencendo com atributos divinos, quem jamais o poderia vencer. Ou seja, a pergunta é, Satanás, ele é um inimigo páreo para Deus? Sim ou não? Satanás é um inimigo páreo para Deus? Páreo para Deus? Ele é um inimigo que tem a equivalência, que consegue lutar contra Deus? Não. Todas as vezes que o diabo foi vencido na Bíblia, foram anjos que venceram o diabo. Principalmente arcanjo, Miguel. Todas as vezes. Entendeu? Deus não perde tempo com... Desculpa a brincadeirinha, né? Deus não perde tempo com essa gentalha, né? Ele não perde tempo com essa gentalha. Ele não perde tempo com o diabo. O diabo é uma gentalha para Deus. Entendeu? Então ele nunca foi e nunca será um inimigo à altura para Deus. Então, outra pergunta, Eduardo. Para que Jesus Cristo
perderia tempo lutando contra o diabo como um Deus, tendo em vista que o diabo nunca conseguiria vencê-lo. Entende? Então não tem como Jesus ter vencido como um Deus, porque não existe inimigo páreo para Deus. Não existe ninguém no mundo, no universo, que seja páreo, que seja equivalente ou que tenha poder equivalente para enfrentar Deus. Então eu preciso entender o quê? Como que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo em obediência, em submissão, submetendo a sua divindade e a sua humanidade a Deus para que se cumprisse o propósito de Deus nele todo, né? De acordo com a sua vontade, nele todo. Então a gente precisa entender isso claramente, claramente. Vamos ver, aqui tem uma pergunta. Seria um massacre, muito bem, né? Seria um massacre. Nós teríamos aí, vemos aí a colocação aí do Eduardo, ou seja, seria um massacre, ou seja, Deus não daria nem para o primeiro round, né? Como diz o pessoalzinho aqui que luta boxe ou MMA, não daria nem o primeiro round. Nem Deus não perde tempo, irmão. Então Jesus, ele vence Satanás como um homem para mostrar para nós que, mesmo não vencendo ele como Jesus venceu, é possível resistir, é possível dizer não, é possível obedecer, é possível ser submisso, entende? Então isso pode acontecer, e essas são as lições que Jesus deixa na prática, né? Nós bem sabemos que Deus não age desta forma. Além disso, não teríamos um Cristo que poderíamos imitar. No sentido prático da palavra, nós não teríamos um Cristo, um Jesus, que nós poderíamos imitar. Porque eu não consigo imitar Jesus na sua divindade, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Eu não consigo, mas na sua obediência eu consigo imitá-lo, no seu amor, na sua piedade, na sua benignidade, na sua paciência, na sua resiliência, né? na sua graciosidade como ser humano. É possível. Isso eu consigo imitá-lo, né? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, nada mais é do que as obras do Espírito em um homem que se deixa ser uma espécie de árvore em que o Espírito produz bons frutos. Jesus foi essa pessoa, né? Que o Espírito Santo pôde produzir todos os frutos benévolos que pudesse se dar a um ser humano. Jesus foi o homem mais cheio do Espírito Santo que morou nessa terra. Aí entra essa grande questão também, ou seja, Jesus foi um homem que precisou do Espírito Santo para poder fazer o seu ministério aqui na terra. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar liberdade aos cativos, boas novas aos presos, e proclamar o ano da liberdade do Senhor. Ou seja, ele fez isso como homem cheio do Espírito Santo. E é possível, né? Nós precisamos buscar o Espírito Santo como Jesus buscou. Esse é o exemplo que ele quer nos dar, né? Vamos lá. Podemos seguir? Os irmãos têm alguma questão a mais que queiram levantar dentro desse ponto? Eu sei que foi bastante polêmico, pegamos muita coisa. Nem todo mundo concorda 100% um com o outro, tal, mas a gente precisa entender isso e olhar que a Bíblia abre essa possibilidade de pensamento e a gente precisa pensar sobre isso. Mas se tiver alguém que queira colocar alguma coisa a mais, antes de partirmos para o quinto ponto, por favor, fique à vontade. Se não, vamos seguir. Ponto 5, na página 8. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Lembrando que ele já era plenamente divino. Agora ele vai se tornar plenamente humano, né? Vivendo de uma maneira totalmente diferente do que ele viveu até o presente momento. Quando João escreveu sua primeira epístola, circulava na igreja um ensino herético, segundo o qual Jesus não era homem. Essa heresia tornou-se conhecida como docetismo. Na nota de rodapé lá embaixo na apostila, perto do logozinho aí, você tem a explicação do que é docetismo. Vamos lá embaixo. Termo derivado do grego dokel, que significa para aparecer, ou para parecer. É o nome dado a uma doutrina cristã do século II, considerada herética,
pela igreja primitiva, que defendia que o corpo de Jesus era uma ilusão. Ele fala aí, ó, era uma ilusão, ou seja, é como se ele fosse um fantasma. Né? E que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Então, o docetismo é uma heresia que surge aí no primeiro século que nega a humanidade de Jesus, que nega a sua humanidade. Tá? Irmãos, ó, só não sei se aparece para vocês aí o recado aí. Essa reunião ela vai terminar em 10 minutos. 10 minutos. Infelizmente, a gente vai ter que entrar de novo para terminar novamente, que vai ficar faltando 9 minutos, tá? Então, desculpa estar acontecendo isso. A gente vai ajeitar semana que vem agora. Vamos ver se a gente consegue entrar no aplicativo certinho. Vamos resolver essa questão para a gente não ter mais essas pausas, tá? Mas já estou avisando já que se parar, eu vou colocar outro link que a gente pega e volta de novo. Só para a gente fechar, tá bom? Essa linha herética daquela época. Quando terminar, pastor, se o senhor puder pôr já para a gente nem perder tempo, o senhor pode já agilizando para a gente. Eu fico grato. Então vamos lá. Então essa heresia, esse pensamento do docetismo, ele trouxe muito prejuízo para a igreja do primeiro século. Na verdade, o nome original dele era gnosticismo docetista, né? Uma espécie de gnosticismo que havia naquela época, porque havia outros tipos de gnosticismo também. Eles negavam a encarnação de Cristo. E João, ele bateu contra isso. Olha lá o que está escrito. Essa negação, na verdade, acerca de Cristo era tão séria que João podia dizer que se tratava de uma doutrina do anticristo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então veja bem, naquela época, essa seita, ela negava a encarnação. E por que é um perigo negar a encarnação? Porque sem a encarnação não tem morte. Sem encarnação não tem humanidade de Jesus. Sem encarnação não tem o amor de Deus manifestado entre nós. Sem encarnação não tem ressurreição. Sem encarnação não haveria ceia. Sem encarnação não haveria igreja. Entende? Então, negar a encarnação de Cristo é negar um dos pontos fundamentais da doutrina cristã. Então, por que era necessário Jesus ser humano? Porque precisávamos que ele morresse pela humanidade. Precisávamos que ele fosse o sacrifício de Deus que tirasse o pecado do mundo. Então, isso aqui está nítido no texto sagrado. Né? Agora vamos lá, letra A. Vamos ver alguns sentidos práticos aí do porquê era necessário que Jesus se tornasse humano, ou plenamente humano. Para possibilitar uma obediência representativa. Aí entra, Eduardo, a questão prática que eu coloquei. Ó. Conforme observarmos no capítulo acima, sobre as alianças entre Deus e o homem, Jesus era nosso representante e obedeceu em nosso lugar naquilo que Adão falhou e desobedeceu. Vemos isso nos paralelos entre a tentação de Jesus, Lucas 4, 1 a 13, e a ocasião da prova de Adão e Eva no jardim, Gênesis 2, 15 ao 3, 7. Você tem esse paralelo aí. Também se reflete claramente na discussão de Paulo sobre os paralelos entre Adão e Cristo, na desobediência de Adão e na obediência de Cristo. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5, 18 e 19. Qualquer um dos irmãos pode ler para a gente. Romanos 5, 18 e 19.
Olha que interessante. Então, você vê, ó. Pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, que é a ofensa de Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. E quem é que está fazendo esse ato de justiça, pelo qual veio a graça sobre todos os homens para a justiça da vida? Um homem, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem também, né? De um homem, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Então vejam bem, aqui você tem um comparativo. Você vê, o Paulo, ele não tem como deixar de fazer esse comparativo com Adão, porque é o único ser humano nas escrituras sagradas que a gente tem, que a gente pode usar para fazer esse comparativo, para mostrar que Deus, ele usou Jesus Cristo como uma espécie de um segundo Adão, ou último Adão, para salvar a humanidade, porque através do primeiro, todos fracassaram, todos perderam a comunhão com Deus, né? Letra B. Se parar aí, o pastor Armindo vai colocar o link e a gente já volta só para a gente concluir, tá? Letra B. Para ser um sacrifício substitutivo, expiatório. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a penalidade que nos cabia. Olha só. Olha que interessante isso. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a penalidade que nos cabia. Ou seja, se Jesus não se encarna, logo ele não morre. E se ele não morre, a minha penalidade, a minha injustiça, o meu pecado continua em mim. Que poder o evangelho teria para transformar o homem se Jesus não tivesse morrido na cruz? Se Jesus não tivesse encarnado? Não teríamos motivo nenhum, né? Não teríamos motivo nenhum. Então você tem aí, o autor de Hebreus nos diz, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Olha só que interessante isso. Esse texto, ele é maravilhoso. Se tornar semelhante aos irmãos. Como? Ser humano, homem. Para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote. Quem é que pode ser sumo sacerdote? Homem. Nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Quem é que pode fazer propiciação pelos nossos pecados? Um cordeiro, um sacrifício. E se ele não existir, se esse sacrifício não existir, logo não existe a salvação para a humanidade. Aí acabamos perdendo tudo, né? Tudo. Pastor Amínio, vamos encerrar esta aqui, vamos partir logo para outra, irmãos, para não ficar aqui cortado a live, tá? Vou sair aqui, o pastor Amínio vai colocar agora lá no link lá um outro e a gente já entra já, tá bom? Vai lá, pode encerrar aí. Pode saindo. Vamos lá, todos conseguiram entrar?
Os irmãos estão me ouvindo? Vamos lá, vamos esperar o restante dos irmãos entrarem. Vamos lá. Faltando alguns ainda, mas daqui a pouco eu acredito que já estejam aí, né? Os demais não estão conseguindo entrar, será, irmãos? Vamos lá, rapidinho aqui. Vamos ver se a gente consegue ir avançando enquanto os demais vão chegando, irmãos. Vamos lá, vamos pegar só mais um ponto agora para a gente fechar. Que a gente a live ficou um pouco confusa por conta da questão aí de ter que sair. Semana que vem a gente resolve, tá, irmãos? Nos desculpem aí um pouco a confusão que acabou gerando. Perdoa a gente aí nesse sentido, tá bom? Peço a compreensão dos irmãos nesse sentido aí. Vamos lá. Letra B. Então nós vemos aí que Jesus ele se torna humano para ser um sacrifício substitutivo, né? Letra C. Para ser o único mediador entre Deus e os homens. Porque estávamos alienados de Deus por causa do pecado. Necessitávamos de alguém que se colocasse entre Deus e nós e nos levasse de volta a Ele. Precisamos de um mediador que pudesse representar-nos diante de Deus e que pudesse representar Deus para nós. Olha aí o que o texto diz. Só há uma só pessoa que preencheu esse requisito, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Para cumprir essa função de mediador, Jesus tinha de ser plenamente homem, sem a presença do pecado. Então, você vê, isso já acentua um pouco mais ainda da importância da encarnação de Cristo. Se ele não tivesse se encarnado, como é que ele poderia se tornar o mediador da humanidade? Né? Como é que ele poderia se tornar esta ponte entre mim e Deus para que eu me tornasse o que de fato Deus queria que eu fosse? Né? Então isso tem que ser visto, isso precisa ser falado, isso precisa ser entendido, tá bom? Irmãos, vamos fazer assim, teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, né? E para não prejudicar os demais irmãos que não conseguiram entrar em relação ao conteúdo, nós vamos parar aqui na página 9, na letra D. Eu gostaria que vocês lessem em casa a letra D, a letra E, e a gente dá uma passada na aula que vem nesses pontos, também nos demais pontos que nós estudamos já, e a gente encerra para a gente pegar na aula que vem o restante, tá? Aí para os irmãos que não conseguiram entrar, não sair prejudicado com o conteúdo que a gente não vai trabalhar aqui, tá bom? Mas eu gostaria de fazer a chamada mesmo assim, né? Os irmãos me ajudem aí a não ser injusto com as pessoas que não conseguiram entrar. Você tem, acho que foram 3 pessoas que não conseguiram entrar aí na aula, mas eu gostaria
que os irmãos me ajudassem aí, notar quem não conseguiu entrar, para que a gente coloque na lista de chamada aqui, que ninguém saia prejudicado na lista de chamada, tá bom? Então vamos lá. Pastor Armindo está presente, né? Está presente. Misael também está presente. Fernanda estava presente, não está aqui, mas estava presente, já coloquei para ela. A irmã Yara está presente? Ou estava? Sim ou não, irmãos? Tá sem som, né? Tá sem som, irmãos? Espera um pouquinho aí. Eu não estou conseguindo ouvir os irmãos, não sei porquê. Os irmãos estão me ouvindo? Dá um positivo, só um positivo. Se os irmãos estão me ouvindo, me dá um positivo. Então tá bom. Só para fechar aqui, então, no caso, aí eu vou colocar aqui, o irmão Eduardo está presente. Quem estiver presente, tenta abrir aí e dá um joinha para mim, pelo menos, só para a gente saber que você está presente. A irmã Andréia está presente, que eu sei, que eu a vi. A irmã Fabiana também está presente, que eu a vi, né? O Eduardo, sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para ver aqui pelos nomes, dá para ver também. A irmã Andréia, sim. A irmã Neuci, deixa eu marcar aqui. A irmã Neuci está presente. Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Neuci. Pastor Armindo, já coloquei. Andréia, sim. Misael, sim. Quem mais faltou, irmãos? Elaine está presente? Poxa vida, ficou um pouco confusa. O Eduardo está presente, beleza. Está aqui. Não está saindo som. Os que faltaram, que eu não coloquei o nome aqui, os irmãos me ajudem, eu vou colocar lá no grupo, lá, os nomes, para saber quem estava presente, tá bom? Para a gente não ficar com essa confusão aqui, presente na aula, tá bom? Irmãos, eu vou orar daqui, vocês só vão ouvir minha oração, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se... agora eu tô ouvindo vocês. Tô ouvindo. Tava no fone, irmãos. Como eu reiniciei a live, eu tinha tentado usar o fone aquela hora e não consegui. E agora apareceu o fone aqui, foi o que eu percebi. Me desculpa, irmão André, me perdoa. Tá bom. Então vamos ver, irmãos, eu sei que a irmã Fernanda estava presente. Alguém lembra mais alguém que estava presente e eu não marquei o nome? Mãe Yara, mãe Elane, irmã Cristiane. Adriana? Eu vou colocar lá no grupo lá. Eu vou colocar no grupo e de repente lá no grupo o pessoal pode falar, né? Mas tá bom, vamos orar, vamos agradecer aqui e depois a gente consegue ajustar essas questõezinhas que ficou meio pendente. Desculpa aí, viu, irmãos? Live ficou meio doidinha, ficou meio confusa, mas deu para nos ouvir, deu para a gente fechar pelo menos, né? Amém, amém. Vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este momento que passamos estudando a Tua Palavra mais um dia. Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça infinita. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício por nós. Somos gratos a Ti por podermos conhecer um pouco mais do Senhor, da maneira como nós estamos conhecendo. Seja conosco, nos abençoando, nos guardando, dando-nos uma noite de paz.
aos nossos irmãos aqui no Brasil, nossos irmãos na Escócia e os demais irmãos. Aqueles que não puderam entrar, os que entraram, te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Continue protegendo os teus filhos, guardando a cada um deles, dando força e graça em tudo. Te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Amino, pela força aí, viu? Amém. Paz.